só uma palavra pastoral. Domingo passado nós nos deu uma palavra sobre multiplicação. Como é que eu faço para multiplicar o pouco que eu tenho? E a palavra que Deus nos deu foi sobre a multiplicação de Jesus. Então o que eu preciso para multiplicar? Em primeiro lugar, ser organizado. Eu disse domingo passado que o desorganizado não tem como prosperar. Não adianta. Quem não tem compromisso com o horário não pode prosperar. Quem não tem compromisso com a sua palavra não pode prosperar. Quem não é organizado nas suas coisas não pode prosperar. Porque ele vai levar uma surpresa. Vai chegar uma conta, eu não sabia, eu acho que sabia. A conta ia vir. Por exemplo, todo mundo sabe que a energia nossa é a mais cara quase do mundo. Todo mundo está pagando mais energia. Mas a sua vida com relação à energia continua a mesma. Então você é desorganizado. Você tem que fazer com que a energia comece a diminuir. Mude as suas lâmpadas. Faça a coisa acontecer. Qual o tamanho do seu banho? Quanto tempo? Deixa minha filha debaixo do chuveiro aqui, gastando, porque o meu marido está trabalhando hoje e amanhã. Então, primeira coisa, ser organizado. Segundo, agradecer a Deus pelas pequenas coisas. Aquele jovem tinha 2 pães e 3 peixes. Como é que a gente vai dar de multiplicar esses pãezinhos aqui para 5.000 homens? Não tem jeito. Mas com Jesus tem. Então, multiplicação, nós falamos no domingo passado, que quando Jesus pergunta para Filipe já fala, dinheiro não vai dar. É porque quando a gente pensa em dinheiro, em multiplicação, nós pensamos em dinheiro. A nossa mente está ligada ao dinheiro. Mas todo mundo que a mente dele estava no dinheiro, um dia o dinheiro acabou. Um dia o dinheiro não deu. Aí. Então a nossa fonte não pode ser o seu emprego. Você pode ficar sem seu emprego. A nossa fonte não pode ser o meu pai ou a minha mãe. A minha fonte não pode ser o ministério do exército. A minha fonte tem que ser Deus. Quem visitou a minha casa vai se surpreender. Porque a casa onde eu moro é um milagre de Deus. Pelo valor que eu pago e o quanto que ela vale. Agora, isso é promessa de Deus, pedido meu. Deus, eu preciso morar bem. Você sabia, aqui o mais antigo, quando eu morava numa casinha, quando você entrava, eu tinha que sair para fora. E minha esposa diversas vezes chorava. Uma casa que tinha um banheiro só. E quando chovia, um entrava no banheiro e ia fazer xixi lá fora. E ela dizia, Deus, eu preciso de uma casa que tenha banheiro, pelo menos. A minha casa hoje tem 4 banheiros. Então é o meu Deus, é a minha fonte que faz isso. Então a minha fonte não pode ser o meu intelecto, o que eu sei, a minha inteligência. A minha fonte tem que ser Deus. E Jesus pegou aquele peixinho, levantou para cima e aquilo multiplicou. Então, para multiplicar, você precisa ser organizado. Você precisa agradecer a Deus o pouco que você tem. E no final, Jesus mandou, ele dividiu os pães e os peixes. Depois ele mandou juntar. Quando ele juntou, sobrou 12 cestos. Um para cada apóstolo. Então, se você quer sobrar na sua casa, não jogue mais arroz fora. Para com esse negocinho de não vou comer comida requentada. Saiba fazer, só colocar água e botar um pouquinho de arroz que ela fica novinha. É só saber. Quem não souber, não tem problema. Eu tenho um irmão, amigo, que está numa dificuldade terrível. Ele fez o aniversário da netinha dele. E ele pagou R$750 no vestidinho de aniversário, para ser usado uma vez. Pelo amor de Deus, que aqui na nossa igreja você não faça isso. Para de ostentação. Porque o pastor está falando. Aí fora a crise não vai melhorar, vai piorar. Mas aqui dentro nós vamos vencê-la. Aqui dentro nós temos Cristo. E tem um pastor que fala por amor a você. Seja compromissado com as coisas de Deus. Seja obediente. Eu estava falando sexta-feira aqui. Não chegue aqui e faça assim com a sua oferta. Você perdeu. Pega esse dinheiro que você jogou aqui, vai comer pizza. Você não dá dinheiro aqui na igreja. Na igreja você dobra o seu joelho e você planta a sua oferta. Planta a sua oferta. Não
Essa igreja não precisa do seu dinheiro, essa igreja precisa da sua fidelidade. Você precisa ser fiel. E eu duvido uma igreja mais transparente e uma igreja que mais fez em 3 anos. Como é que pode? O pessoal pergunta na galera: uma igreja com 3 anos ser uma igreja bonita dessa? Uma van na porta, 3 casas na Vila A? Ué, mas com 3 anos? Só Jesus faz. Não é o pastor Jesus. Eu? Quem sou eu? São vocês. São a fidelidade de vocês. Os nossos dízimos, eu não creio que aqui tem gente que tem mais de R$ 1.500 em dízimo. Não creio, eu acho que não, porque eu não sei. É já por isso que a gente nem sabe. Mas é um pouquinho de cada um que as coisas acontecem. Que Deus faz o milagre acontecer. O diabo, ele fica com raiva da gente. O diabo já levantou até pessoas para falar mal da igreja nessa área. Eu estou dando risada. Porque enquanto ele fala, Deus vai nos abençoar. Abençoar. Então, quer multiplicar com poucas coisas? Seja obediente. Quer multiplicar com pouca coisa? Acredite. Deus vai multiplicar o seu salário, a sua luz, a sua água. Amém? E hoje, continuando, depois da multiplicação, sabe o que aconteceu? Aconteceu uma coisa interessante. Jesus sai daquele lugar e vai para Betsaida. Está em Marcos capítulo 8, verso 22. E eles foram para Betsaida. E algumas pessoas trouxeram um cego. Diga comigo um cego. Diga comigo um cego. Suplicando que tocasse dele. Ele tomou o cego pela mão e levou para fora do povoado. Depois de cuspir nos olhos do homem, e pôs-lhe a mão. Jesus perguntou: você está vendo alguma coisa? E ele levantou os olhos e disse: vejo pessoas. Elas parecem árvores andando. Mais uma vez Jesus colocou as mãos sobre os olhos do homem. Então seus olhos foram abertos. E sua vista lhe foi restaurada. E ele via tudo claramente. Jesus mandou-o para casa dizendo: não entre no povoado. Em rápidas palavras, aqui em 15 minutos que nós temos, eu quero falar para vocês sobre 2 mundos que nós vivemos: o mundo espiritual e o mundo natural. Existia aqui, nessa palavra, Jesus, ele chega e alguém traz um cego para ele. Há 2 anos atrás, tinha um homem cego aqui na igreja, chamado Magalhães. Ele estava aqui tentando uma coisa. Cada dia o Magalhães parecia com uma coisa. Vendendo móveis velhos, roupa velha. Era uma catástrofe. E eu olhava e ele parecia um rapaz que conheceu de dia. Cada dia ele vendendo uma coisa. De repente, ele entra aqui e Deus começa a abrir os olhos dele para um projeto. Um projeto. Como é difícil pessoas cegas que andam dia a dia do nosso lado e a gente não tem como ajudar, porque ela é cega. Ela precisa de você em tudo. Pastor Alexandre, dá para o senhor vir aqui na minha casa orar aqui, porque minha unha caiu. Vamos fazer uma campanha, porque a fossa da minha casa está entupida. Pastor, vamos fazer. A pessoa não consegue enxergar. Porque ela vive num mundo de Betsaida, aonde o cego anda para lá e para cá. E ninguém consegue restaurar a visão daquele cego. Ele estava em uma cidade portuária. Ele estava numa cidade onde tinha muito dinheiro. Ele estava numa cidade onde tinha recurso. Mas era cego. Eu sou inteligente, eu trabalho dia e noite, levanto, meu Deus do céu, o que não acontece nada comigo? Cego. Ele vive num mundo de cegueira. E nós encontramos tantas pessoas cegas. Alguém falou de Jesus para esse cego. E Jesus encontrou com ele. Jesus pega na mão do cego e tira ele para fora da cidade. Aqui eu vejo uma coisa maravilhosa, porque Jesus pegou na mão de muita gente, mas ele não se deixa ser conduzido por Jesus. Ele está segurado na mão de Jesus, mas não quer largar desse mundo natural. Ele está segurado na mão de Jesus, e Jesus puxa ele, e ele fala assim: Jesus, dá para eu esperar só um pouquinho. Tem um negócio desse mundo aqui que eu estou gostando. Betsaida, tem um negócio lindo aqui que eu estou precisando curtir. Eu preciso curtir um pouquinho disso aqui.
Eu preciso curtir um pouquinho da mentira de Betsaida, porque essa cidade, Jesus chorou sobre ela. Jesus disse: ai de ti, Betsaida, Corazim, e o outro nome que eu esqueci. Ai de ti, porque era a cidade do oba-oba, era a cidade das máscaras, era a cidade onde a pessoa colocava sua máscara e ficava encapuzado com essa máscara. E o lindo desse cego é que quando Jesus pegou na mão dele, ele diz assim: quando Jesus estendeu a sua mão, quando ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus e sem Jesus. Quando ele estendeu a sua mão para mim. E o cego se deixou ser conduzido por Jesus para fora da cidade. Por que Jesus tira pessoas de fora daquele contexto que ele vive para fazer um milagre? Porque o contexto que nós vivemos hoje é um contexto onde as pessoas simplesmente desacreditaram na igreja, desacreditaram no pastor, desacreditaram no povo de Deus. E é simples. Essa semana eu vi um pastor, a qual eu admirava demais ele, e esse pastor ele está do lado do João Willis, está do lado do outro lado, do lado da Mijará. Eu fiquei: Jesus, como é que pode um camarada com tremendo conhecimento apoiar essas atitudes? O que é isso? Cego. O diabo conseguiu cegar um homem fantástico, de uma visão bíblica fantástica. Cegou. Sabe? Voltou para Betsaida. A mentira, a enganação, mas que hoje Jesus pode pegar na nossa mão, porque Ele quer abrir a sua visão. Ele quer abrir a sua visão. Ele quer abrir a sua visão. O cego se deixou ser levado por Jesus. E quando Jesus chega lá, alguns historiadores dizem que esse cuspir aqui não foi tão cuspir. Ele colocou a mão na língua e colocou nos olhos do cego. E quando ele coloca, Jesus ora pelos olhos do cego, acontece uma coisa fantástica. O cego começou a ter. O cego começou a ter. Olha que coisa maravilhosa. Eu já estou vendo. Mas aqui eu encontro um cego que é verdadeiro. Eu encontro um cego aqui que não usa máscara. Eu encontro um cego que gosta de falar a verdade sobre si. O cego que queria sair daquele mundo que ele vivia. O cego, ele diz assim: eu estou vendo, só que tem uma coisa. Eu não estou discernindo o que é homem e o que é árvores. Os homens andando parecem árvores andando. Pensa num trem esquisito. Ele poderia parecer um demônio que está vindo do meu lado. Já pensou uma árvore andando do seu lado? O cego deixou-se levado por Jesus. E o cego, na hora da cura, ele falou a verdade. Pastor, como falou a verdade? O cego estava vendo? Estava. Só que ele estava vendo perfeitamente. O cego estava vendo, ele teve coragem de tirar aquela máscara de mentiroso que você encontra muita gente, que parece crente, está junto com Jesus, está enxergando, mas ele está com problema. Ele está com problema. Ele não respeita mais o pastor, está com problema. Ele não respeita mais o homem, ele não respeita mais a pessoa de idade. Ele não respeita mais quem está lendo a Bíblia. Ele não respeita o culto. Chega no culto achando que está na casa dele. Não tem um sentido de adoração. Acha que isso aqui é uma festa espiritual. Não tem modos de vestir. Aqui não temos problema. Está vendo, mas as coisas estão tudo misturadas. Ele enxerga, mas não vê. Porque aqui nós aprendemos uma coisa, que a
visão foi restaurada, mas a mente do cego estava doente. Mente. O que você está enxergando na sua vida? Eu estou enxergando que você vai ter vitória. Ah, pastor, mas eu não vejo vitória. Jesus precisa curar a sua mente. Porque na verdade, nós enxergamos, não é com esses olhos, nós enxergamos com a mente. Que cor que é essa aqui? Amarelo. Pergunta para uma criança, que cor que é essa aqui? Ela não vai saber, porque ela não aprendeu que isso aqui é amarelo. Porque no primeiro nós aprendemos com a mente que essa cor é amarela. Quem Jesus ainda não fez a transformação e ele entrou nesse mundo espiritual, jamais ele vai entender que a vitória dele é certa. Mesmo que esses olhos aqui não conseguem captar. Eu não consigo ver, mas eu consigo acreditar. E na minha visão espiritual é que a vitória é minha em nome de Jesus. Creio no homem ou não, eu já sou vencedor. Aleluia. Porque eu não estou enxergando com esses olhos humanos. O que você está vendo? Estou vendo algumas árvores parecidas com gente. Eu não sei o que é gente, eu não sei o que é. Eu não sei o que é. Jesus precisa curar nossa mente. Nós precisamos aprender quem é Deus. Eu aproveito para pedir para vocês em nome de Jesus. Terça-feira tem aula aqui. Por que você não está vindo aqui na aula? Para você aprender aqui, aprender com a sua mente. Por que você não acredita na palavra do seu pastor que a sua vida vai mudar? Por que ainda a gente precisa procurar gnóstico por aí? Por que ainda a gente não acredita? Eu estou vendo pessoas sendo abençoadas dia a dia. E eu estou vendo pessoas batendo e não saem do lugar. Pastor Alexandre, o que é isso, pastor? Ele só fala assim, desobediência. Comece a enxergar com a sua mente. Feche os seus olhos e veja o que Jesus falou. Você está em outro mundo. Você está no mundo espiritual, onde o nosso rei é Jesus. Enquanto você continuar no mundo de Betsaida, onde Satanás preserva e governa, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Nós vamos ficar cocheando entre dois caminhos, entre dois mundos. E eu quero convidar nessa noite para você ver para um mundo aonde Jesus governa, aonde você vê com a sua mente, não com esses olhos que nós estamos enxergando. Vamos ficar de pé. Último, Jesus cura o cego. E Jesus dá um conselho para ele. Não volta a Betsaida. Não volta a Betsaida. Ei, não volta a Betsaida. Jesus não trouxe você aqui? Você não está aqui? Não está vendo Jesus fazer as coisas? Por que você deixa o diabo usar a sua boca ainda? Falar assim, eu vou sair dessa igreja. As pessoas que saem daqui é porque nunca tiveram aqui. A minha família, você pode brigar o que você quiser, cara. Você já brigou com seu pai e com sua mãe? Você deixou com seu pai, deixou com sua mãe? Não. Você briga, você vai voltando, aquela cara de cachorro que é de mudança. Sabe por quê? Porque você é dessa família. A gente vai brigar, a gente vai se arranhar, mas a gente não vai se negar. Mas a gente não vai se negar. Sabe por quê? Você vive no outro mundo, o mundo da família de Deus, o mundo espiritual. Coloca a mão dele assim no seu coração e vamos orar. Pai, transforma essas mentes nessa noite. Como o Senhor trabalhou na vida deste cego e transformou a sua mente, transforma as mentes nessa noite. Para que o seu nome seja glorificado nessa terra. Que nós possamos andar no mundo espiritual, onde o Rei é o Senhor dos exércitos, o vencedor de Israel, aquele que vai fazer eu vencer todas as batalhas. Em nome do Senhor Jesus, transforma a nossa mente, renova a nossa mente, traz de volta
o primeiro amor a cada um de nós. Essa é a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Se você puder, aplauda o Senhor.